Olá, estamos começando mais um programa Bate-Papo Jurídico pela Local TV, canal 25 da NET. Eu sou Ariadne Sandrone, sou especialista em Direito Empresarial e Contratual e hoje estou aqui com a doutora Fernanda Pfeiffer, especialista também em Direito Contratual, e vamos discutir hoje dois assuntos muito interessantes. Quais são esses assuntos, doutora? Olá, doutora Ariadne. Hoje nós vamos falar dos direitos dos consumidores e tirar algumas dúvidas da população. E também falar um pouco mais sobre o sigilo profissional. Sim, são dois assuntos super amplos, mas nós vamos tentar discutir de uma forma mais fácil para o telespectador. E você que está nos assistindo, que tem sua dúvida, mande-nos um e-mail que a sua pergunta, a sua dúvida, poderá ser incluída na pauta da próxima vez, não é mesmo? Isso mesmo. Então, hoje eu vou falar sobre segredo profissional e segredo industrial como um todo, né? Porque existe o segredo profissional, que é inerente àquele que exerce uma profissão de que pelo próprio Código de Ética exige um sigilo com respeito aos assuntos que ele trata, ou seja, são aquelas profissões regulamentadas, como um médico, um advogado, um psicólogo. Eles, por dever de ofício, têm aquele dever de guardar o segredo do paciente, do cliente. E existe também o outro assunto que é muito mais polêmico e muito mais amplo, porque esses que são do segredo profissional, já os próprios códigos de ética já dizem respeito do que é, o que deve e o que não deve ser feito. Agora, e o segredo industrial, o segredo de técnicas comerciais, financeiras, de produção? Esse é muito mais amplo e muito mais complicado, porque não existe uma legislação a respeito desse assunto. E nós vamos discutir também se as cláusulas de não concorrência são válidas. São válidas essas cláusulas? O empregador, ele pode exigir do seu empregado que ele guarde segredo sobre aquele trabalho que ele está realizando dentro de uma empresa? Quais são as implicações desse funcionário ou dessa pessoa que exerce um cargo de destaque ou de alta concentração de informação? Qual é a implicação dessa pessoa, desse funcionário, desse empregado, desse executivo que revela esses segredos, né? Que atua junto à concorrência ou não? Quais são essas implicações? São válidas essas cláusulas? Qual o entendimento do nosso Poder Judiciário a respeito do assunto? Né? Essas cláusulas, elas podem ser a título gratuito ou há necessidade de ter uma onerosidade a respeito disso, né? Porque essas cláusulas, de uma forma ou outra, elas vão reduzir a capacidade de trabalho daquele que assinou, que firmou um termo de confidencialidade. E, por último, falar sobre os crimes daquele que revela uma informação tida como sigilosa. E quais são essas informações? Questões muito relevantes, né, doutora? Sim. Bom, hoje vamos falar também sobre os direitos do consumidor, né? Aplicação do direito do consumidor em que faça algumas relações. É importante, né, que muita gente não sabe que a relação própria do consumidor é, na verdade, a realização de um contrato. Então, na maioria das vezes, nós estamos sempre contratando, estamos sempre comprando produtos e serviços. Ainda que de forma verbal, né? Ainda que de forma verbal. Então, muita escrito. gente acha que contrato normalmente é só escrito, eu preciso assinar o contrato, né? É uma peça, vamos dizer assim. Só que não, na verdade, a contratação de produtos ou serviços é o contrato, então assim, das mais variadas formas, né? Isso é interessante. E tendo em vista essa relação do consumidor no contrato, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor vem aí para proteger os direitos e deveres, né, inerentes, e justamente porque ele é a parte hipossuficiente, né? Ele tem uma hipossuficiência técnica, às vezes econômica, né, com relação ao fornecedor. Com certeza. E então surge essa necessidade de se tutelar os direitos e deveres dele, né? E por falar em direitos e deveres, esses direitos e deveres estão normalmente contidos nas cláusulas contratuais. E essas cláusulas contratuais fazem parte do contrato. A maioria também, infelizmente, nós verificamos que algumas cláusulas são abusivas, né? Porque o que seria uma cláusula abusiva? Ela traz uma excessiva desvantagem do consumidor, né? E com uma vantagem excessiva para o fornecedor. Então, o código acaba
anulando-as, né? Tendo em vista essa problemática com relação a essa abusividade. Que nem sempre o consumidor tem ciência ou sabe como proceder, né? Exatamente. A não ser recorrer às vias judiciais, ele não sabe como agir, como exercer seu direito. Não sabe como agir nem exercer o seu direito, As pessoas têm um pouco mais de conhecimento, porque realmente há muito abuso por parte. Há muito abuso, principalmente também com os contratos de adesão, que normalmente são contratos já prontos, né? E o consumidor não há possibilidade de discussão e geralmente tem cláusulas abusivas. Então, o consumidor deve ter essa ciência, o conhecimento dessas cláusulas, né? Deve saber os direitos que ele possui e, além do mais, as cláusulas do contrato em si devem estar, aquelas que limitam os direitos do consumidor devem estar simplesmente destacadas para ele ter a plena ciência. Quase nunca estão, quase nunca estão, exatamente. Contratos bancários, por exemplo, são um horror, né? Precisa, mas nem com uma lupa consegue ler. É verdade, tem essa plena dificuldade, infelizmente. E existe essa necessidade, então, né? O nosso código vem aí justamente para tutelar, para defender esses direitos e nos resguardar, né, com relação a esse abuso, a esse exagero, vamos dizer assim, né? E tem alguns contratos que nem os próprios consumidores sabem da natureza consumerista do contrato, né? Por exemplo, um contrato de prestação de serviços de um curso, uma universidade, uma faculdade, o mesmo um contrato com um banco, né? Também já está consolidado, que hoje também tem uma natureza consumerista. É importante ter essa ciência do que se enquadra e o que não se enquadra no Código do Consumidor. Isso, exatamente. Também pelo fato, né, de nós temos como conceito de consumidor e fornecedor no Código, né, consumidor como destinatário final, até foi mitigado um pouco o entendimento como sendo destinatário final. O taxista que adquire um carro, por exemplo, ele, apesar de fazer o uso, né, para o seu trabalho, ele também é equiparado a um consumidor. Então, muita gente não tem esse conhecimento, mas pode ser tratado como consumidor também. Okay. Então, vamos a um breve intervalo e já voltamos. Não saia daí. Bidu Casa e Acabamento. Agora em Santa Rosália, você encontra as principais marcas do mercado com atendimento de qualidade da Bidu Casa e Acabamento. Eliane Portinari, Lanzi, Delta, Via Rosa e com exclusividade em Sorocaba, a linha Elizabeth Exclusive. Além de louças e metais Roca e Celite e banheira Jacuzzi. Bidu Casa e Acabamento. Nova loja em frente ao Extra em Santa Rosália. Olá, estamos de volta com o nosso programa Bate-Papo Jurídico e agora, nesse segundo bloco, a doutora Fernanda Pfeiffer vai responder algumas perguntas dos nossos telespectadores. Vamos ver a primeira pergunta? Vamos lá. Termina no prazo de entrega, tanto para a loja como para a internet? Bom, com relação ao prazo de entrega do produto ou do serviço, cumpre esclarecer que é uma disposição contratual, então não há uma previsão no Código de Defesa do Consumidor com relação ao prazo de entrega. Mas é importante salientar que, sendo uma previsão contratual, o fornecedor que se obriga, né, que dispõe um prazo para a entrega do produto ou do serviço, ele deve cumprir, sob pena de causar inadimplemento ou incumprimento do próprio contrato de consumo. Então, com relação a isso, até importante salientar que existe uma lei em vigor no estado de São Paulo desde 2009 com relação à contratação feita pela internet, que uma obrigação, né, do fornecedor estabelecer uma
estabelecer o turno, né, que ele vai entregar. Além de ele ter que cumprir o prazo, ele ainda teria que estabelecer o turno. Isso também pode ficar a critério do próprio consumidor escolher o turno, que seria de manhã, tarde ou à noite. Então, caso o próprio fornecedor não cumpra com relação ao prazo estabelecido, o consumidor pode exigir o cumprimento forçado, né, da obrigação, né, que acaba constituindo uma obrigação, porque a oferta ou publicidade acaba vinculando o fornecedor. Então, se você coloca um prazo de entrega do seu produto ou um prazo de entrega do seu serviço, isso nada mais é do que uma oferta e uma publicidade. E o próprio artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor fala que a oferta ou publicidade ou apresentação vincula o fornecedor. Então, existe um princípio de vinculação. Vincular, né, significa obrigar. O próprio fornecedor é obrigado a cumprir aquilo que ele dispõe, né, como apresentação. Exatamente. Seria uma relação pré-contratual de início. E caso haja também esse incumprimento, existem as 3 opções do consumidor no caso. Ele pode exigir o cumprimento forçado, ele pode exigir que ele entregue um produto ou serviço similar, caso não ocorra a entrega dentro do prazo, e ele ainda pode rescindir o contrato pedindo a restituição da quantia paga devidamente atualizada monetariamente. Então, essas são as soluções que cabe ao consumidor. Também é importante ressaltar que pode também ficar a opção do consumidor fazer uma reclamação para a empresa, juntar uma nota fiscal. Inclusive, caso ela permaneça inerte, ele poderá intentar uma ação judicial, né, para fazer valer os seus direitos. Ok, vamos à segunda pergunta? Vamos lá. Comprei um aparelho, tava com defeito, eu fui trocar e não tinha outro, e agora? Antes de falar a respeito da questão em si, eu acho que todos têm que ter o conhecimento, o consumidor tem que ter o conhecimento que o fornecedor, a empresa, o fabricante, ele tem um prazo de 30 dias ali para sanar o defeito ou o vício do produto. Passado esse prazo, né, o consumidor pode exigir alternativamente e à sua escolha o abatimento proporcional do preço, a troca por outro produto similar, né, ou a devolução da quantia paga também. Como no caso aí não tinha o mesmo produto, né, ele pode exigir outro similar, então resta essa opção ao consumidor também pedir a restituição da quantia paga, né, que seria uma alternativa, e também, né, o abatimento do preço do produto que ele pagou, caso não tenha essa escolha. Então são as soluções que o nosso código prevê. Ok. Temos mais uma pergunta. Vamos ver qual é? Vamos responder, então. Se o produto é comprado numa loja, a troca pode ser efetuada em outra unidade? Com relação a essa pergunta, infelizmente o nosso Código de Defesa do Consumidor ele não tem uma previsão acerca, né, da troca. Mas isso a troca, na verdade, é o próprio fornecedor que vai determinar que vai ser em uma loja em outra, né? A não ser que o produto tenha vício ou defeito. Como ele não tem um vício ou um defeito, o que o fornecedor determinar tem que ser cumprido, né? Porque é uma mera liberalidade dele. Então, caso ele estipule que você pode, né, o consumidor possa trocar o produto em outra loja, isso deve ser cumprido, porque exatamente nos termos da primeira pergunta, tudo que ele ofertar, tudo que tiver disposto no contrato, ele se obriga, ele se vincula. Então não existe uma exoneração da responsabilidade com relação a isso. Ele deve se vincular se ele prometeu que vai realizar a troca do produto em outro local, ok. Caso o produto tenha um vício ou um defeito, o consumidor pode, a fim de valer os seus direitos, ele pode efetuar a troca em qualquer outro estabelecimento que seja da mesma rede, porque entende-se que deve facilitar,
né, o consumidor exercer os seus direitos. E o nosso Código de Defesa do Consumidor vem justamente para isso, né, considerando que a vulnerabilidade dele, a hipossuficiência dele, então ele tem que facilitar. Né? Isso é sempre muito difícil, né, Fernanda? Porque geralmente o que acontece no dia a dia, eles falam, não, mas a senhora comprou na outra unidade da nossa rede, então a senhora tem que ir lá, é o que a gente mais vê acontecer, né? É verdade. As pessoas não sabem que elas podem exigir que possa efetuar essa troca numa outra unidade, não necessariamente aquela que ela adquiriu o produto. Né? É verdade, o consumidor em si, ele tem um pouco de dificuldade de saber dos seus direitos e acaba sendo prejudicado por esse rigor excessivo com relação às determinações, assim, vamos dizer, do próprio fornecedor. Mas vamos para o intervalo e vamos responder as questões com relação ao sigilo profissional. Diniz Assessoria Empresarial. Confiabilidade, credibilidade, agilidade, tecnologia e as melhores soluções na prestação de serviços empresariais. Infraestrutura e equipe especializada e altamente treinada para atendimento de pessoa física e jurídica. Você direciona toda a sua energia para a sua empresa e a Diniz Assessoria cuida de tudo o que você precisa para uma gestão financeira tranquila, segura e confiável para o seu negócio. Diniz Assessoria Empresarial. Estamos de volta com o nosso programa Bate-Papo Jurídico e a doutora Ariadne vai responder algumas questões sobre sigilo profissional. Sim. Vamos para a primeira pergunta? Ok. O que é o segredo profissional e industrial e qual a obrigatoriedade do sigilo profissional de um empregado em uma empresa? Bom, como nós já falamos no começo do programa, o segredo profissional daquela pessoa que exerce uma profissão regulamentada e que tem o seu próprio código de ética, ela não tem grandes especificidades e os próprios códigos de ética disciplinam o que é o que não é ético e até onde vai o dever de sigilo desses profissionais. Um advogado, por exemplo, um médico, um psicólogo, todos eles têm já em mente, no exercício de suas profissões, quais são as regras e o que ele pode e o que não pode revelar. Ele, assim, a princípio, ele não pode revelar nenhuma informação, a não ser que seja por ordem judicial ou que seja de relevância ao seu depoimento perante a justiça. Fora isso, ele não pode. Porém, com relação àquelas pessoas que exercem atividades-chave numa empresa, por exemplo, o controller do departamento financeiro, o gerente industrial, ou o gerente de controle de qualidade, são pessoas que detêm muitas informações e que essas informações, até mesmo pela competitividade entre as empresas, entre as indústrias, elas acabam se tornando confidenciais, né? Tanto o segredo, principalmente o segredo industrial, que acho que é o mais pesado porque envolve projetos, desenhos... Toda a estrutura da própria exatamente, empresa, linhas né? de produção, funcionamento de máquinas, desempenho, então é uma coisa um pouco mais aprofundada. Mas também existem os segredos de técnicas comerciais, técnicas de venda, formação de custo, formação de preço. Essas informações, elas são sigilosas porque se cai no conhecimento do concorrente, é óbvio que essa empresa que perdeu esse sigilo vai acabar sendo prejudicada. Então, o sigilo, ele não se resume não apenas à parte industrial, é que as pessoas entendem que tem conhecimento que acha apenas só segredo industrial. E não, o segredo, ele se envolve em todas as atividades da empresa como um todo, né? Agora, o que as empresas menos organizadas têm com as grandes empresas, elas são mais organizadas e inserem essas cláusulas nos próprios contratos de trabalho desses funcionários-chave, desses colaboradores. Então, tem cláusulas, tem termos de confidencialidade específicos que são firmados já no começo do contrato de trabalho.
e especificando quais são as informações que são consideradas confidenciais, sigilosas. Aliás, é muito importante essa delimitação do o que é sigiloso, né? Então, especificar, é indústria, sei lá, ele é gerente industrial, então quais são as informações que ele se fica obrigado a não revelar? Então, toda uma lista de todas as informações que ele tem que guardar para si. E do comércio, informações comerciais e prestação de serviços também. É importante delimitar e elencar especificamente quais são essas informações que ele é obrigado a guardar. Quando existe previsão contratual no contrato de trabalho ou no instrumento à parte específico, não tem grandes questões, né? Porque está no contrato e o empregado ele tem que cumprir. Agora, o difícil fica quando não tem essa previsão no contrato de trabalho, né? Que não há delimitação do que é informação confidencial. Então, na verdade, não existe uma lei específica para isso, não há disposição específica, tanto no Código Civil ou qualquer outra coisa, dizendo o que é, a não ser salvo pelas informações que digam respeito à indústria, que tem o Código de Propriedade Industrial. Lá tem um elenco de todas as atividades e o que é ou não informação inerente à atividade industrial. Mas das outras atividades, comércio, prestação de serviços, não tem. Então, acaba caindo no Código Civil, né, aquele que comete um ato ilícito, né, tem que haver apuração de se essa... A responsabilização. Exatamente. Né? Se essa informação, essa liberação de informação, ela trouxe um dano ou não, né, e como também precisa ver para saber se uma informação é sigilosa, é inerente à atividade ou não, ela precisa. Primeiro, ela não pode ser uma informação que seja de conhecimento comum. Não pode ser uma coisa que todo mundo tenha conhecimento ou presuma-se que todos têm conhecimento. Segundo, ela tem que ser uma informação relevante, não basta ser qualquer informação. A minha empresa agora está atuando no ramo tal. Isso também não vai ser segredo porque uma hora ou outra vai ser revelado. É de conhecimento geral, né? Exatamente. Então, ela tem que ter alguns pressupostos para ser considerada uma informação sigilosa que, se revelada, vai acabar prejudicando o empregador ou a empresa na qual essa pessoa se ativa. Então, essa questão do conhecimento ou não conhecimento, relevância ou não relevância dessas informações. A informação sigilosa, ela deve estar estipulada num contrato, e se não estiver, ela deve ser, pelo menos, negociada entre o empregado e o empregador, e ela é mais de uma natureza moral do que específica, propriamente dita. Eu já vi vários contratos com previsão de cláusula de confidencialidade. Confidencialidade e não concorrência também. Não só de trabalho, também. mas também com relação à prestação de serviços já. E nós temos mais uma pergunta. Ok. Vamos responder? Vamos lá. São lícitas as cláusulas de não concorrência dos contratos de trabalho? Bom, nesse tópico da cláusula de não concorrência ou não competitividade, ela não tem uma lei específica a respeito do assunto. E a nossa doutrina é bastante dividida a respeito disso. Primeiro que a nossa própria Constituição Federal, em vários artigos, ela prega que a liberdade de exercício de profissão, de um ofício, o artigo 5º, o artigo 6º, 170, então vários artigos da Constituição, ela prevê a liberdade de exercício de profissão, ofício, enfim. Já pela Constituição ela já seria inconstitucional. Porém, nada impede que o empregador e o empregado, né, eles firmem uma cláusula no contrato de confidencialidade e o que é acordado, o que é combinado não é caro, né? Então, se existe essa previsão contratual, ok. A nossa jurisprudência ela é um pouco dividida. Os tribunais regionais do trabalho, em sua grande parte, entendem que essas cláusulas são nulas de pleno direito. Agora está consolidando um pouco mais esse assunto e o entendimento está se transformando no seguinte, que essa cláusula ela pode existir, porém ela tem que ser delimitada quanto ao assunto, deve estar especificamente delimitado quais são as informações que o funcionário, o colaborador não pode passar adiante. Tem que dizer a territorialidade, se ela tem que ficar adstrita a um estado, se ela é em território nacional ou internacional. E o período de tempo em que essa pessoa é obrigada a manter esse sigilo após a rescisão do contrato de trabalho.
Então, houve a rescisão, ela não tem que ficar para o resto da vida eternamente guardando aquele sigilo. Então, por exemplo, após 2 anos da rescisão do contrato de trabalho. E, além disso, o nosso entendimento já praticamente que unânime de que há necessidade, após a rescisão do contrato de trabalho, de prever uma remuneração. Então, ok, vou rescindir o contrato com você, você tem por 2 anos obrigação de manter o sigilo, mas você vai receber uma remuneração, seja ela mensal ou de uma única vez. Os nossos tribunais têm entendido que se você não tiver uma remuneração especificada no contrato, essa cláusula é nula, porque está impedindo a pessoa de trabalhar, né? Às vezes a pessoa trabalhou a vida inteira numa mesma atividade, é a única coisa que ela sabe fazer na vida. E com essa cláusula ela vai se ver impedida de continuar exercendo a profissão ou ofício dela. Então, há necessidade de prever uma remuneração. Doutora Ariadne, nós temos mais uma pergunta. Ok. Vamos responder? Vamos lá. Pratica crime aquele que revelar segredo profissional? Sim, o Código de Propriedade Industrial, para aquelas pessoas que atuam na indústria, ele prevê a prática de crime aquele que revelar segredo da qual ele estava proibido. Então, existe uma previsão específica do Código de Propriedade Industrial. Agora, para aqueles que não estão inseridos nesse conceito do Código de Propriedade Industrial, aplica-se o Código Penal Pátrio. Nos artigos 154, por exemplo, diz que revelar a alguém, sem justa causa, segredo de que tem ciência, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, e cuja revelação possa produzir dano a outrem, né, então tem a pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Como também hoje está muito em voga esse assunto, que a invasão é a revelação de segredo por delito digital. O 154A, que foi incluído aqui no nosso Código Penal, ele fala que invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar, destruir dados ou informações sem autorização expressa, também pratica o crime. Então não basta só aquela revelação verbal ou através de um meio de telecomunicação, de mídia, mas também a prática de crime digital. Gravar um pendrive, fornecer para o concorrente, isso também é crime, tem previsão no nosso Código Penal. Então, como se pode ver, existe sim no nosso ordenamento jurídico a previsão de prática de crime, tanto para segredo industrial, como para um segredo que é tido como segredo mesmo, como qualquer outro, comercial, de prestação de serviços, e cai também, obviamente, além de ser crime, também há a possibilidade também da reparação pelo Código Civil, que é aquele que pratica um ato ilícito e causa um dano a outrem, aquele que se viu prejudicado tem o direito de se ver ressarcido. Justamente para se tutelar, né, esse tema que hoje em dia é muito relevante, né? Exatamente, e poderíamos ficar aqui horas discutindo, exatamente. Mas infelizmente nós não temos muito tempo. Então, falando em tempo, nós já estamos terminando o nosso programa de hoje e fica aqui a nossa lembrança para você, telespectador, que tem a sua dúvida, a sua questão, mande para nós que nós responderemos, quem sabe uma próxima pauta para um próximo programa, né, Fernanda? Obrigada, doutora Ariadne. Caso você que esteja assistindo ao nosso programa tenha alguma dúvida, envie para o e-mail do programa que nós colocaremos na nossa próxima pauta. Obrigada, Fernanda, e até a próxima. Até a próxima.